Se aparecer, vocês me falam, por favor, porque eu perco a visão de vocês. Ok. Tá aparecendo? Tá aparecendo e tá mudando. Opa, maravilha. Então a gente pode começar. Gente, então na semana passada a gente avançou um pouquinho, não muito, mas avançamos um pouco, falando um pouco sobre os 10 mandamentos, e a gente vai entrar agora nos outros mandamentos, né? Que são não tomar seu santo nome Deus, não tomar o nome santo de Deus em vão, tá? Ou não falar o nome santo em vão. Claro que esse mandamento, se a gente pudesse botar qual que é o mandamento mais judaico, é esse aqui, tá? Não tomar o nome de Deus em vão, não levantar o nome de Deus em vão, não clamar o nome de Deus em vão. Esse é o mandamento mais judaico que nós temos, porque está na origem do povo de Israel. Só o povo de Israel, segundo eles, pode pronunciar o nome de Deus, tá? O nome Iavé. E esse nome Iavé só podia falar dentro do templo. E o que é interessante é que eles inventaram apelidos para poder falar o nome de Deus fora do templo, como Adonai, Elohim, El Shaddai, Emanuel, tá? Entendeu? Esse nome Javé é um nome para se usar dentro do templo no culto, tá? Claro que se fosse no Brasil, a gente estaria enrolado, né? Porque a gente fala o nome de Jesus, de Deus, o tempo inteiro, né? Claro que aqui pra gente tem o jurar, né? Jurar é tomar Deus por testemunho da verdade, né? Quando você jura por Deus, você convoca Deus para ser o teu testemunho. É Santo Agostinho, né? Vocês não reparam, não, que esse slide é bem antigo, tá? Então, uma formatação um pouco antiga. Lembrar de santificar o dia de domingo. Olha que interessante. Percebe que não é mais o sábado, tá? Ó, não é mais o sábado. É o domingo. É a primeira-feira. A primeira-feira passa a ser o dia do Senhor. O dia da ressurreição de Jesus, tá? Então, tá aqui você guardar e santificar o dia de domingo. E os dias de festa de guarda, tá? Para nós que somos católicos. Bruno, pode fazer um churrasquinho? Pode. Desde que convide o professor. Tá liberado. Pode jogar um futebol? Pode também, tá? Desde que esse futebol não tome o seu dia inteiro. Eu lembro quando eu jogava futebol, às vezes a gente ia para os festivais de futebol, né? Aí você chegou 8 horas da manhã e sai 6 horas da tarde. Não tem condição nenhuma de uma criatura fazer isso durante o domingo, né? Principalmente por conta da família. Quando tu é solteiro, quando você é novinho, até dá. Mas depois, não dá. Por exemplo, eu costumo dizer, para quem já me viu pessoalmente aí, né, eu sempre falo isso nas... Oi, meninas, pode entrar. Pode entrar. Para quem já me viu pessoalmente, eu sempre falo que, no máximo, estourando... Tudo bem, querido? Nada, que isso? No máximo, estourando 2 pastorais. Tá? Ou um movimento e uma pastoral. Tá? Por exemplo, o pessoal sabe também no YouTube e em casa também que eu viajo para fazer evento. Eu ia estar em Porto Alegre na semana retrasada, infelizmente aconteceu o que aconteceu. Só que agora eu tenho viagem, eu vou para Jales, depois eu vou para São Carlos, depois para Bauru, tudo interior de São Paulo. Só que é o seguinte, eu tenho que negociar com a minha esposa. Lógico. Porque assim, vamos colocar que num mês eu viajo 2 finais de semana. No final de semana que eu não viajo, eu tenho que fazer alguma coisa com a esposa. Tem que dar um passeio com a esposa, viajar com a esposa. Porque senão, se eu ficar só dentro da igreja, quando eu chegar em casa, vai ter outra pastoral lá. Entenderam? É lógico, tá?
A primeira igreja de quem é leigo é a família. Tá? Papa João Paulo II, de saudosa memória, falava, né? O futuro da humanidade passa pela família. E a gente vai ter isso nos documentos pontifícios. Nos documentos do Vaticano II, de maneira especial. A gente vai ter um documento falando sobre a vida do leigo. Você que está em casa, anota que eu vou cobrar no Soletrando, chamado Apostolicam Actuositatem. Vamos repetir Actuositatem? Estou brincando. Tudo bem, queridão? Beleza? Cadê a companheira? Cadê a esposa? Ah, maravilha. Senta aqui debaixo da luz. Ó. Hoje eu estou de lado porque eu esqueci meu extensor, mas o pessoal está acompanhando o slide também pelo YouTube, né? Pelo aplicativo. Então, tem que ser uma coisa negociável. Tá falando o que mesmo? Hoje eu já dei umas 20 aulas, né? Então, é isso. O futuro da humanidade passa pela família. Então tem que negociar. O domingo é a mesma coisa. O que não é negociável é você retribuir a semana na Sagrada Eucaristia. Eu costumo dizer, gente, que a missa é quase que um dízimo das horas, um dízimo semanal. Tá? Se um dia tem 24 horas, você vai numa missa, de repente, muito festiva, você vai ficar lá, de repente, 2 horas. Então, é um dízimo, uma maneira de você retribuir. Tá? Então, cabe tudo no domingo. Tá? Quarto mandamento. Estou falando um pouco nada. Estou falando um pouquinho nada, que isso, sem problema. Presente para mim? Não. Eu estou falando um pouco dos mandamentos, tá? Um por um. Tá? Quarto mandamento. Honrar teu pai e tua mãe. Pai e mãe, tá? Esse é o quarto mandamento. Isso aqui é muito interessante, né? Que a palavra honrar não é amar. Honrar é respeitar. Tá? Bruno, pode ter um amor sem respeito? Não pode ter. Porque o amor está inerente ao respeito. Agora, pode ter uma honra sem amor. Pode existir um respeito sem amor. Quantas pessoas você respeita e não ama? E se eu parar um pouco para pensar, sou capaz de escrever aquele quadro. Por quê? No nosso convívio social, você não vai amar todas as pessoas. Tá? Isso é impossível. Por exemplo, no trabalho, né? Pensar aqui no ambiente mais corporativo, muito obrigado pela palavra. E o ambiente mais forçado, né? Porque se você é empregado como eu sou, você não vai escolher quem vai estar trabalhando do seu lado. E mesmo quando você escolhe quem trabalha do seu lado, você não escolhe por amizade. Você escolhe por competência. Salvo algumas prefeituras do estado do Rio de Janeiro. Que contratam de acordo com o grau de parentesco, tá? Ó. Beleza? Não me cancela o YouTube, por favor. Ó, não é isso? Tá? Agora, se é possível você honrar uma pessoa sem amar, é possível uma mãe não amar o seu filho? Gente. Infelizmente é. No próprio Evangelho, nosso Senhor Jesus Cristo fala: é possível uma mãe esquecer dos frutos de suas entranhas? Percebe que esquecer dos frutos das entranhas é muito mais difícil a pessoa esquecer do que deixar de amar. Uma mãe não pode, de repente, não ama seu filho. Mas ela esqueceu que gerou, isso é impossível. Esquecer que passou 9 meses gestando uma outra vida e que aquela vida saiu de dentro dela, isso é impossível. O próprio Jesus vai falar: se existir no mundo tal mulher, eu jamais te esquecerei. Tá? Claro que o amor de mãe é uma coisa que é mais
Difícil de acontecer. Tá? O pai, muitas vezes, ele participou muito pouco ali do ato de gerar uma criança, né? Às vezes o pai só participou do ato sexual. Isso não acontece nas famílias de vocês, tá? Que são uma família ilibada, né? Nas minhas famílias próximas a mim e na minha, já aconteceu algumas vezes, tá? Não na minha intimamente, mas na família Tamancold, tá? Se assim podemos dizer. Então, é possível alguém não amar o seu pai ou a sua mãe, ou vice-versa. Porém, a honra, o respeito tem que existir. É dever do cristão. Ah, Bruno, mas é muito difícil respeitar meu pai, porque ele me abandonou. Tudo bem, querido? Ele me abandonou quando eu era criança. Tá, mas aí é azar dele, né? Não é um azar dele? É o azar dele. Por quê? Ele perdeu a oportunidade de ter você como filho, né? Azar dele. Ah, por exemplo, contar uma coisa pessoal aqui, não vai nem para o YouTube, né? Eu só tenho 17 mil inscritos no YouTube, então ninguém vai ver isso mesmo. Né? Meu pai não participou da minha criação. Eu tenho pena dele, porque ele perdeu a oportunidade de ter um filho bacana. Percebe? Agora, normalmente, as nossas famílias têm um contato, ou com a mãe, ou com o pai, ou com os dois. Se nesse processo acontecer uma separação, vai ficar um pouco distante, e você, de repente, ficou um pouco mais na casa da tua mãe, ou um pouco mais na casa do teu pai. E, às vezes, as circunstâncias da vida nos distanciam. Isso é normal, gente. As circunstâncias da vida distanciam as pessoas. Não é que você perdeu a amizade. Você só está distante. Por exemplo, nós temos aqui no grupo um querido amigo que é o Nilson, lá de São Paulo. Eu fui uma vez fazer uma assessoria em Limeira, e aí eu fui para São Paulo, fiquei na casa de uma outra amiga nossa, que é a Marivone, e no domingo a gente foi comer uma pizza em São Paulo. Eles me levaram na Catedral da Sé. Claro que a gente teve que fugir dos cracudos, né, Nilson? Com certeza. A Marivone, né, Nilson? Ela tá com um monte de trabalho. Eu vejo a Marivone só na rede social. E eu vejo o Nilson aqui um pouquinho. Só que isso não quer dizer que a nossa amizade enfraqueceu. Só que as circunstâncias da vida afastam um pouco. Na pandemia, a gente estava, às vezes, 2 vezes por semana conectado. Se você tem, por acaso, teu pai e tua mãe próximos, gente, meu Deus. Meu Deus. Essas datas comemorativas, como o Dia das Mães e Dia dos Pais, já perdeu o significado da minha vida há muito tempo. Porque minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos. E meu pai nunca foi presente. Então, quando eu vejo um pai e uma mãe brigando com o filho, ou um filho brigando com o pai, é muito complexo, né? Então, você que está em casa, você que está vendo pelo YouTube, perdoa o teu pai. Perdoa a tua mãe. Porque nós não vivemos em uma sociedade de pessoas perfeitas. Isso não existe. A igreja, gente, não é uma sociedade de pessoas perfeitas. Tá? Quiçá fora dela. Quando eu vejo um filho brigando com o pai, eu às vezes falo pro João, segura tua onda aí. Eu lembro uma vez, várias vezes, né, uma frase que eu disse para minha mãe, uma frase extremamente filosófica, gostaria que você anotasse, tá? Uma frase que eu falei até aproximadamente uns 5, 7 anos de idade, que era a seguinte frase, fico até emocionado quando a gente fala essa frase, né? Que é a seguinte frase, olhem para mim fixamente. Mãe, acabei! Mãe, vem me limpar!
Tá vendo, crianças? Aí tu briga com a tua mãe hoje. Eu às vezes falo pro João, limpei muito a tua bunda de cocô. Percebe, gente? Percebe como que é uma coisa que não cabe? Você brigar com teu pai, você brigar com a tua mãe, você ficar de mal com teu pai, você ficar de mal com a tua mãe, é uma coisa que não encaixa, percebe? Honrar teu pai e tua mãe é um dos mandamentos. Esse mandamento estava lá no Código de Hammurabi, tá? Que Moisés fez lá uma compilação, ele teve contato com isso e ele trouxe pra gente, tá? Não matarás. Não matarás é bem legal. Bem legal em que sentido, tá? Não é bem legal, não matarás. É porque ele é extremamente complexo. Quando você imagina não matarás, você imagina a pessoa tirando a vida da outra. Só que não é apenas isso. Se fosse apenas isso, ninguém cometeria o quinto mandamento, ou uma grande parcela da sociedade não cometeria o quinto mandamento. Porque é um mandamento difícil de você. É um assassino. Tá? É isso aí, é a questão filosófica. O que é mais interessante aqui é que Caim mata Abel no ato e nas palavras. E a raiva dele é materializada no sentimento dele. Quando Deus pergunta para Caim, Caim, aonde está o teu irmão? Se fosse hoje, o que Caim falaria? Peraí. Não está aqui, não. O que Caim responde para Deus? Acaso, pois, sou eu o guarda do meu irmão? No cristianismo, você é o guarda do teu irmão. Olha que complexidade. No cristianismo, você tem uma responsabilidade com o outro imensa, porque Cristo deu a vida por você e pelos outros. No judaísmo, ele fala, não, acaso, pois, sou eu o guarda do meu irmão? E aí vem uma das menores passagens da Bíblia, né? A menor é Jesus, e Jesus chorou. E essa é uma pouquinho maior, mas também é sensacional. O sangue do teu irmão está clamando por justiça, vírgula. Que fizeste? O que tu fez? Em outras traduções está escrito assim, por exemplo, tradução da Bíblia Tebe, né, que é uma Bíblia famosa. Que fizestes tu? Uma ordem inversa, né, que é do grego. O que tu fez? Quantas vezes te mata uma pessoa por palavras, né? Por exemplo, quem me conhece um pouco mais sabe que eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quem prestou atenção nas aulas consegue perceber que isso aqui é muito mais para mim do que para vocês. O quadro é muito mais para mim do que para vocês. Porque eu tenho transtorno de atenção. Então eu vou começar a falar uma coisa, daqui a pouco eu vou para outra e pum. O que eu estava falando mesmo? É transtorno de atenção. Tá? Quando eu tenho uma coisa muito importante para fazer, eu tomo um remedinho. Ajuda pra caramba. Mas às vezes, por conta do meu transtorno de déficit de atenção, eu começo a dar atenção para uma coisa e às vezes esqueço da outra. E isso às vezes parece grosseria. Só que eu me policio. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu tem uns 20 minutos. Tem um casal aqui na sala, muito bacana. E a gente chegou e o estacionamento estava meio bagunçado, deixei até a chave do carro em cima do capô para ver. E aí a gente começou a conversar. De repente ele falou alguma coisa, eu ouvi, só que não dei atenção nenhuma. Aí depois eu aí eu voltei para dar atenção para ele. E aí a história se desenrolou. Espero que ele não tenha percebido. Tu percebeu? Não? Que bom, mas eu percebi. Isso é transtorno de atenção. Se você não se policiar, tu mata o outro, gente.
mata o outro, mata. Principalmente nós que estamos nas pastorais da igreja. Quantas pessoas, gente, se afastaram de Jesus por um sorriso que não foi dado? Por uma palavra que foi enviesada? Eu vou contar um pouco isso no livro de Paulo, né? Quando lá em 1996 eu fiz a minha primeira experiência com Deus lá no sítio do seminário, São José do Oriente. E eu conto com riquezas de detalhes. Em 1997, eu já tinha feito uma experiência, eu chamei um grande amigo meu, grande amigo, para fazer uma experiência com Deus. E eu perturbei ele durante alguns meses para ele ir. Quando ele resolveu ir, eu fiz a ficha, só que minha cidade já trabalhava bastante, eu dei a responsabilidade de um amigo pegá-lo, e o amigo não pegou. E aí? Nunca mais. E ele falou para mim assim, Bruno, você me garantiu que o pessoal não ia me esquecer, me esqueceram, foram embora. Isso mostra que eu não sou importante para vocês. Nunca mais fale de igreja comigo. Gente, você é meu espinho na carne, igual São Paulo. Ó, toda vez que eu falo de alguma coisa de Deus, eu lembro do Léo. Claro que o Leonardo é uma excelente pessoa. Foi padrinho do meu casamento. Fui padrinho do casamento dele. Vai na minha casa. É um amigo. Mas o Léo podia ser o cara. Olhando para ele, se ele utilizasse os talentos dele, tem uma probabilidade. Mas é a verdade, quem sabe? Então isso também é matar, percebe? Cuidado com o outro. Nós que somos cristãos, nós temos que ter essa diferença no cuidado com as pessoas. Eu trabalho num lugar, na verdade eu trabalho em vários lugares, né? Mas especificamente num lugar que às vezes os títulos acadêmicos, as honrarias universitárias e as siglas que vêm antes do nome das pessoas tornam as pessoas idiotas, tá? Você quer encontrar um lugar de muita vaidade, mas de muita vaidade, é você ir numa universidade, seja ela pública, seja ela privada. Universidade é um lugar de vaidade. As pessoas têm uma empáfia intelectual. Claro que, gente, que a intelectualidade, ela gera uma certa vaidade, sem dúvida. Mas essa vaidade tem que estar a serviço do outro. Em que sentido? Como é que a vaidade vai estar a serviço do outro? Se a minha vaidade é ajudar o outro, opa, eu canalizei uma coisa que é ruim para o bem. Se a minha vaidade é ensinar o máximo que eu puder, eu canalizei o que é uma coisa ruim para o bem. E às vezes eu na universidade, eu não trabalho apenas em uma universidade, trabalho em 2 universidades. Eu já vi pessoas que são ótimas humilhar funcionários subalternos. Então, assim, não adianta nada você ter um pós-doutorado e você não cumprimentar o porteiro, entendeu? Isso também é matar as pessoas. Tá? Então, eu sou da seguinte prisma. E isso quem me ensinou foi a dona Ângela, na minha casa, com os 18 anos que eu convivi com ela, ela me ensinou isso. Eu sou do seguinte prisma. Se você não puder promover a pessoa de alguma forma, a tua vida é infértil. Então, o cristianismo é a maneira que você trata as pessoas. Tá? Claro que muitas vezes a gente vai cair no pecado capital aqui, ó, dentro do não matará, da ira, da inveja, do orgulho, tá? Só que tem outros desdobramentos. A soberba, a vingança, tá? Às vezes não é vingança de tu matar uma pessoa, é a vingança de tu mostrar que ela tá errada, de você mostrar uma série de coisas.
e que são glórias vãs, glórias vazias. O que são glórias vazias? Glórias que não vão te levar a nada. Tá? Só que ninguém é anjo, né, gente? Ninguém aqui é anjo. Percebe como tu comete o quinto mandamento? Eu cometo. O pecado do quinto mandamento. Às vezes você fica irado e você quer, de alguma maneira, provar para outras pessoas que você é capaz. Tá? Por exemplo, partilhar aqui uma coisa bem pessoal. Isso dificilmente, que está acontecendo aqui agora, o Nilson sabe disso, isso dificilmente aqui acontece na minha diocese. Dificilmente. Dificilmente na minha diocese eu tenho um grupo de 10 pessoas eu falando. Agora, entra no meu Instagram. Eu sou de Petrópolis. Sim, mas entra no meu Instagram. Vê as fotos que tem mais pessoas. São fora. Isso me deixa extremamente chateado. Mas, às vezes, eu cometo o quinto mandamento, quando eu estou lá falando para 800 pessoas, e eu tiro uma foto aqui. Ah, gente, tudo bem? Vamos tirar uma foto. Vou mostrar para o pessoal da Diocese de Petrópolis. Pau. Não matarás. Isso é vingança. Eu sei. Eu sou a pessoa que sei mais sobre mim, tá? Se você quiser saber alguma coisa sobre mim, não precisa perguntar para outra pessoa. Eu sei detalhes da minha pessoa. Que, de repente, a outra pessoa que está te contando não sabe, hein? Eu sou especialista sobre o Bruno Tamancold. Isso me dói, me machuca. Aí, quando um padre me chamou, o padre Giovanni me chamou. Pô, Bruno, tem como dar um curso aqui? Claro, me virei. Claro que o padre Giovanni já tinha feito o curso numa paróquia que ele trabalhou, então ele sabia um pouco do meu trabalho. Entende? Mas é complicado. Aí eu fico tentando lá um revenge, né? Revenge, uma vingança. Que bobagem. Que glória vã. Que glória vazia. Mas isso é uma mortificação diária, percebe? Ó, vamos lá. O não matarás tem muito a ver com o sexto mandamento. Não cometerás adultério. Ó. Quando eu fiz esse slide, alguns anos atrás, a gente não tinha uma coisa hoje que a gente tem muito, que é a internet, né? A internet. Tá? Por exemplo, só tem adulto aqui, né? Posso falar. Quantos anos você tem? Quando eu tinha a tua idade, e os meninos vão saber bem, quando eu tinha a tua idade, de 18 anos, para a gente ver uma pornografia, a gente tinha que jogar malabares. O pessoal que está no YouTube sabe disso. Quem nasceu na década de 70, 80, para ver uma pornografia era um negócio muito complicado. Você tinha no máximo revistas. Hoje, gente, você pega lá no YouTube, né? Ok, Google, eu quero ver sexo com anões. Vai aparecer. Desculpa se eu choquei alguém aqui, tá? Tudo tá na palma da sua mão. Imediatamente. Não é para ficar curioso ver sexo com anões, não, hein? Né? Ó, não é? Tudo tá na palma da sua mão. Vocês me perdoam que eu sou muito explícito, tá? Anos e anos de sala de aula, a gente fica sem pudor na fala, né? Está tudo na palma da sua mão. Pornografia também é adultério. Ah, Bruno, mas eu sou solteiro. Tá, mas tá adulterando a tua castidade. Percebe que, da mesma maneira que o não matarás não é só você matar, tirar a vida, o não adulterar também não é simplesmente o ato sexual. Você vai adulterando de outras formas. Tá? De outras maneiras. Tem outros desdobramentos no adultério. Um flerte, tá? Uma mensagem que se encaminha, uma foto que você manda, isso tudo é adultério. Com graus menores, lógico, né? Católico não vai falar que tudo é pecado.
ou que não existe graus na moral. Claro que existe um conceito de pecado que é um ato ilícito moral contra Deus e contra você. Só que existem graus de níveis. Ah, Bruno, existe pecadinho e pecadão? Existe. Por isso que no ato da missa tem os pecados veniais, que você pode se confessar publicamente. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões. E tem o pecado mortal que você tem que acusar o pecado. O que é acusar o pecado? Dizer o pecado. Uma mentalidade protestante não vai acreditar nisso. Eles vão acreditar que existe o pecado e todos os pecados são iguais. Isso é heresia. Não é heresia, é uma má compreensão do que é o pecado. Vocês vão cair para trás quando a gente entrar em Revolução Protestante. Não conta não, Nilson. Em Revolução Protestante, e vocês verem a concepção de pecado que tem a Igreja Luterana e que todos copiam essa concepção de pecado. Por que o católico, então, Bruno, vê o pecadinho e pecadão? Vamos lá. Vamos colocar que a tua mãe tem lá um pratinho com moeda. No Brasil é assim, né, gente? Hoje eu estava dando aula do Dom Pedro sobre religião. Eu falei, gente, as nossas casas têm muitos símbolos religiosos. A minha mãe era católica, mas ela também um pouco espírita. Então, assim, na minha casa eu não sabia o que fazia. Tu entrava na minha casa e tinha um negocinho de água benta. Aí você andava um pouco mais, tinha uma espada de São Jorge cruzada. Aí você andava um pouco mais, tinha uma Nossa Senhora Aparecida iluminada. Tu não sabia o que fazia. Tu ajoelhava, tu batia a cabeça no gongá. Era o mundo ali. Tá? Uma miscelânea. Concepção de pecado, existe o menor e o maior. Se a minha mãe lá tinha um pratinho com as moedinhas com um Buda em cima, já viu isso? Aí eu ia lá, antes da aula, minha mãe às vezes botava umas moedinhas de R$1. Aí eu ia, afanava aquelas moedinhas de R$1. Aí uma vez ela perguntou, Bruno, tu pegou as moedinhas que estavam aqui? Eu falei, Buda me deu. Ó, outra coisa é tu lesar o INSS. Aqui em Petrópolis, tinha uma milionária não, bilionária, todo mundo sabe quem é, que lesou o INSS em bilhões de reais. Existe uma diferença de roubar R$3 da moedinha do Buda? E lógico que existe. Então aqui e aqui tem esses graus. Tá? Tem esses graus. Ok? Não furtarás. Ó. Não furtarás, não cometerás adultério e não matarás, tem a mesma concepção filosófica. Porque furtar é você roubar alguma coisa de alguém. É você ter uma apropriação de alguma coisa que não é seu. Só que isso tem também implicações filosóficas. Por quê? Às vezes você rouba a paz da pessoa. E aí você está matando a pessoa. Tá? Entre outras coisas. Por exemplo. Oi, querido. Sim, sempre. Gente, o que ele falou aqui, de repente vocês não viram que está em casa? Rouba a paz da pessoa, mas às vezes tem que saber conviver com as pessoas que são difíceis. Sim. O ato de conviver é uma arte. Tá? É uma arte. Por isso, gente, que se você pegar uma comédia abelha agora e abrir a comédia abelha no meio e passar 1 milhão de anos, você abrir a comédia abelha de novo, o que você vai encontrar? A mesma coisa. A humanidade não. A humanidade ela vai se moldando. Claro que no ato do convívio, você tem que aprender a se conhecer para você não colocar as outras pessoas em apuros, né? Então, se você se conhece,
Você não pode colocar as outras pessoas em apuros porque você se conhece. Geralmente, quem não se conhece coloca as outras pessoas em apuros. Em apuros em que sentido? Você incomoda a outra pessoa. Por exemplo, o meu termômetro social é muito pequenininho. Muito pequeno. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Tem coisas que eu adoro fazer. Por exemplo, claro que eu não vou dizer, dessa água eu não beberei. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas eu dificilmente, se eu pudesse escolher, eu jamais, em hipótese nenhuma, se eu pudesse escolher, eu moraria num condomínio de prédios. Por quê? Porque eu me conheço. Quando tem jogo do Flamengo, ó, bem 10. Eu me transformo, então eu gosto de ouvir música alta, eu gosto de gritar Flamengo! Chupa Palmeiras! Aqui o Nilson é palmeirense. Eu vou perturbar. Eu vou ser um incômodo para os meus vizinhos. Eu gosto de morar em casa, porque eu gosto de fazer churrasco. Parei na dela, montei casa na sala. Eu gosto. Eu não consigo morar em prédio. Se um dia eu tiver que morar em prédio, o que eu vou ter que fazer? Me adequar àquela realidade. Como eu tenho bom senso, eu vou me adequar, mas vai ser uma violência, percebe? Quando a Rafaela e eu casamos, eu morava de aluguel numa casa e a gente estava procurando uma outra casa para alugar. Todo o apartamento que ela via, eu arrumava um defeito, porque ela queria morar em apartamento. Eu arrumava defeito em tudo, porque percebe que você está furtando também a liberdade do outro? Tá? Vamos avançar. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Ó. Gente, talvez esse seja um dos piores pecados da lista, tá? É interessante que você pegar a Divina Comédia do Dante Alighieri. Isso está no topo da lista do inferno. O Dante Alighieri vai fazer uma escala das pessoas que estão no inferno. E as pessoas que falam mal das outras pessoas estão no pior inferno. Tá? Hoje parece que virou o contrário. A pessoa que da luxúria é o pior pecado. Cuidado, a luxúria é um pecado terrível. Mas pior é falar do outro. Tá? Porque é um pecado que você não tem reparação. Tem até a brincadeira, né? A pessoa foi falar, se confessar, e chegou para a mulher e falou assim, a moça falou para o padre, padre, eu falei que aquela moça lá da paróquia é uma mulher de vida fácil. E ela não é, então eu quero pedir perdão. Tá bom, você está perdoado, só que a tua penitência é o seguinte, você vai pegar esse saco aqui de pena e vai no alto daquela montanha. Quando o vento bater, você abre o saco e faz assim. Depois que você catar cada peninha, você está perdoado. Ah, padre, mas isso é impossível. É impossível reparar o que você fez. Tá? Então é bem complexo. Bem complexo. Isso acontece, gente, principalmente para quem se expõe muito, né? Por exemplo, eu estou falando aqui coisas extremamente agudas, né? Para alguém chegar e falar assim, o professor disse isso, isso, isso. Não custa. É comum. Comum. O professor disse isso, isso, isso. O professor teve esse posicionamento em sala de aula. Comum. Comum. A profissão de professor, a gente está o tempo inteiro na vitrine. Tá? E um falso testemunho pode destruir a vida de qualquer pessoa. Tá? Ó, não... Oi? Sim. Não cobiçarás a casa do teu próximo, né? É inveja, né? O que é inveja? A inveja é a tristeza sobre a felicidade alheia. Claro que o 9 e o 10 é uma coisa só, tá? Se você pegar no mandamento judaico, não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o fura-olho, né? Ó. Não cobiçar a casa, a mulher e as coisas, porque para o judeu, casa, mulher é uma coisa só, uma sociedade extremamente patriarcal, tá? É a inveja. São Tomás de Aquino, que nós vamos celebrar agora
800 anos na semana do CTH, vocês viram lá que eu postei no Instagram, vai falar que a inveja é a tristeza sobre a felicidade alheia. Então, por exemplo, parou um carro do meu lado que é melhor que o meu. Nossa, que carro bonito, eu queria ter igual. Sem inveja? Aproveitar nisso, vou ver se meu carro está no lugar. É velhinho, mas é meu, né? Tá no lugar. Conseguiram sair. Ah, pô, o Nilson tem um carro branco muito mais bonito que o meu. É inveja querendo igual? Isso. Essa é a questão. Por exemplo, pô, gostei tanto da tua camisa azul, eu tenho uma muito parecida. Pô, a empresa que fez a camisa azul, quantas camisas azuis ela fez? Centenas, né? Quantos carros brancos daquele modelo foram feitos? Milhares. Então, você querer igual não necessariamente é vaidade, tá? Claro que tem aquela pessoa que tudo vê que é igual. Aí, né, também. Não é assim, quero um carro, quero um. Por exemplo, foi agora o Dia das Mães. Tá? Dia das Mães. O que eu fiz? Tem a minha sogra número 1, que é a avó. Tem a minha sogra número 2, que é a mãe. E tem a Rafa. Eu comprei 3 presentes iguais, para não ter briga entre elas. Porque tem lá o conto, né? O conto da mitologia grega fala que Zeus, tá? Chegou, estava sentado com Minêmuses. O que é Minêmuses? É a memória. E ele fez uma relação sexual com Minêmuses e nasceu as 9 ninfas. Quem são as 9 ninfas? São as disciplinas. Só que ele estava muito preocupado que as ninfas estavam brigando muito. Ele foi, pegou uma maçã, uma bela maçã, sentou as 9 ninfas e colocou assim: essa maçã é para mais bonita. O que aconteceu? Elas se mataram. Inveja. Tristeza sobre a felicidade alheia. Tá? Então, se policiar sobre isso. A pessoa quer um carro igual ao seu. Não está com inveja. Inveja seria se ela ficasse triste, com raiva, porque você tem e eu não tenho. Porque eu julgo ser melhor do que você. Aí, a raiz do pecado da inveja é o orgulho. Então, por exemplo, por que você tem essa camisa azul tão bonita se eu sou uma pessoa muito melhor que você? Olha o orgulho. Não é assim que a gente fala? Ah, o vizinho tem um carro novo. Deve estar dando para alguém. Não é assim que a gente pensa do vizinho? A gente não pensa assim do vizinho, não, né? Ó, desculpa, perdão. É só o vizinho lá do Alto da Serra. Aqui não. Tá? A gente pensa do vizinho. O vizinho aparece todo dia com um carro novo. Isso aí, ó, tem alguma treta. Né? Ou como as velhas fofoqueiras falam, tá mexido com tóxico. Ó, tá vendo? É um pouco isso. A inveja é isso. Você tem tristeza sobre a felicidade do outro. Tá? Você fica com ódio. Não, eu sou muito melhor que ele. Por que ele tem e não tem? Então, não vê no outro uma qualidade. Tá? Vamos voltar lá para o slide inicial. Falamos aqui, os 10 mandamentos. Vocês estão vendo aí, gente, os 10 mandamentos? Em casa? Sim. Beleza, maravilha. E aí vai, tá? Depois, a gente vai ter uma coisa bem interessante. Moisés pega as tábuas, ele fica vários meses no Monte Horebe, tá? O Monte Sinai, mesma coisa, tá? E ele desce com as tábuas. Quando ele desce com as tábuas, o que o pessoal está fazendo? Uma rave com a Madonna. Ele fica irado e quebra as tábuas da lei. O que o povo faz? Um bezerro de ouro. Tá? A idolatria. Tá? O que é idolatria? Tá? Tentar explicar aqui o que é idolatria. Tá? Isso é bom para os nossos colegas protestantes neopentecostais. Ó,
tira uma foto, porque isso não é coisa normal, um professor com a nota de R$100. Eu até olhei assim umas 2 vezes para ver se era de 2, é de 100. Ó, o que faz? Você não vale. Né? O que faz com que isso aqui valha R$100? Pode ajudar, tá? Isso aqui tem um poder o quê? Sim, mas qual o termo técnico? Monetário. Tá? Isso aqui tem um poder monetário. Quais são os dinheiros que valem mais? O dólar, a libra, euro. Por que esses dinheiros valem mais do que o real? Porque o lastro desses dinheiros, olha lá, é muito maior e muito melhor do que o nosso dinheiro. O que é um lastro? É o que dá valor a isso aqui. O lastro é o que dá valor a isso aqui. Eu lembro, quando veio o Plano Real, em 1994, eu tinha 14 anos e já trabalhava, que era uma outra época. Se tivesse 18 anos e não trabalhasse, você era desempregado. Hoje eu sou estudante. Tá? Eu lembro que eu recebi na quinzena R$20 e depois eu recebi no pagamento R$50. Gente, era muito dinheiro. Eu lembro que eu comprei um Nike Air com R$50, fui pro baile lá pro São Petro, a matinê do São Petro. Esse dinheiro aqui só vale porque ele tem um lastro. Qual que é o lastro do dinheiro do Brasil? Principalmente suas instituições e a reserva que o Brasil tem em dólar. Quando o lastro diminui, o poder de compra disso aqui despenca. Tá boa a aula de economia? Tô indo bem? O valor despenca. Por que na Inglaterra, por exemplo, a Libra, tá? É tão alto o valor e tem um poder monetário tão grande? Porque a reserva da Inglaterra é em quê? Principalmente o ouro. Eles roubaram o mundo inteiro, né? A primeira dívida que o Brasil construiu foi uma dívida que Portugal fez em nome do Brasil em ouro para a armada inglesa escoltar Dom João VI até o Brasil. Esse ouro está lá até hoje, porque é um lastro. Muito antes. Muito antes. O Brasil não é um país ruim porque é um azar, tá, gente? O Brasil é um país ruim porque é um projeto para ser ruim. Imagina que você vai fazer um bolo e o bolo dá errado. Mas você tentou fazer um bolo bom. Agora imagine se você quer fazer um bolo ruim. Tá? Esse dinheiro aqui teria algum valor se ele não tivesse um lastro que desse valor a ele? Não teria nenhum. Vou guardar aqui que o pessoal está olhando para esses R$100. Por exemplo, qual que é a lógica disso? O cheque, que é uma coisa que a gente usa muito pouco hoje. Eu usei muito cheque na minha época. Tinha muito cheque. Cheque pré-datado, né? Eu tive alguns cheques que tinham um carimbinho 11, né? O que é um cheque com carimbinho 11? Devolvido, ela sabe, Devolvi o cheque. Por quê? Eu falei, aqui, se apresenta o cheque lá no dia 5. O cara apresentava antes, não tinha dinheiro para cobrir. Olha que coisa interessante, tá? Então, o cheque não tem valor nenhum se não tiver dinheiro no banco. Tem uma coisa no mundo que tem um valor universal. O que é? O ouro. E eu lembro quando eu fui fazer essa aliança, eu tinha umas coisinhas de ouro que minha mãe tinha me dado, Rafaela tinha umas coisinhas de ouro que a avó tinha dado. Não. Isso era outro pote.
Né? Boa, boa. Esse era outro pote. Né? O que aconteceu? A gente foi lá no Henrique, é um cara muito famoso aqui em Petrópolis, grande amigo. Oi? O que ele fez? Aí eu perguntei, e aí, Henrique, isso aí tem ouro? Tem, cara. Pô, tem ouro pra caramba. Ó, as alianças que vocês querem, se vocês me derem esse ouro aqui, vocês vão ter que me dar só R$300. Falei, pô, tá de brincadeira. Sério? Sério. Claro, R$300 não era R$300 de hoje. Tá? Mas mesmo assim era pouco. Eu falei, que maravilha, cara. Aí passou um mês, 2 meses, a gente foi lá de novo. Aí ele foi, fez o cálculo, 275. Ué, tu não falou que é 300? Não, a cotação de hoje está mais baixa. Tá maior. Então o ouro que você me deu vale mais hoje do que o dia que você veio aqui pela primeira vez. Que coisa impressionante, né? Porque é um valor universal. Então, o real, a nota de real, tem um valor relativo ao Brasil. Claro que se você for em algum país da América Latina, você consegue pagar em real. Na Argentina, por exemplo, eu fui na Argentina, consegui lá comprar a camisa do Boca Juniors, do River Plate, a nota de real. Só que não tem um valor universal. Você não consegue fazer uma transação monetária alta com real. Você vai fazer com euro, fazer com dólar. Por exemplo, o Vinícius Júnior foi vendido pelo Flamengo, 27 milhões de euros. Olha, não sei nem quanto que dá isso em real. Então, os dinheiros, as notas, as cédulas, as moedas, estão relacionados a um país. O ouro é universal. Consegui me explicar até agora? O ouro é universal, a nota é relativa. Se a gente for para a religião, para a teologia, a gente pode dizer que o ouro é Deus e as notas são os santos. Pode falar que essa explicação é espetacular, isso aí. O ouro é a Deus, dos santos ainda não. Por quê? O santo só tem algum valor de santidade porque tem um ouro que deu valor a ele. O cheque sem um fundo é um papel. O dinheiro sem lastro é nada. Um santo sem Jesus, que é o santo dos santos, não é nada. Então, todo santo está totalmente relacionado a Deus, correlacionado a Deus e a Jesus. Até a Nossa Senhora. Nossa Senhora foi preparada de antemão e salva pelos méritos de Cristo na cruz. Olha que coisa impressionante. Antes do nascimento dele. A Imaculada Conceição foi gerada e gerou sem o pecado original. Olha que coisa impressionante. Incrível isso. Por que isso aconteceu com Maria Santíssima? Porque Deus é o ouro. Maria está relacionada a ele. Maria teria algum valor se não fosse Jesus? Se não fosse Deus? Não. Todos os méritos de Maria foram Deus que deu a ela. Todas as qualidades foi Deus que deu. Tem até lá o São... deixa eu lembrar o nome. Lá do Tratado da Verdadeira Devoção da Santíssima Virgem, né? Ele vai falar, Deus pegou todas as águas, colocou no mesmo lugar e deu o nome de oceano. Pegou todas as graças e bênçãos de céu, colocou numa mulher e deu o nome de Maria. Uma coisa impressionante. Tudo brota da fonte inesgotável de bênção que é Deus. Assim é Santo Antônio, assim é Santo Agostinho, assim é São Paulo, e assim são todos os outros santos. Idolatria seria você falar que uma nota de R$100 é ouro. Percebe? Você inverte o relativo, você quer que o relativo seja supremo. Não é. O relativo é relativo. O supremo é supremo. Quando você inverte essa lógica, é idolatria. Quando você fala, Maria é mais do que Jesus, é mais do que Deus. Não, é ilógico isso.
Ou um santo é mais do que Deus. Ele só é santo porque Deus é santo. Jesus é o santo. Percebe que coisa interessante? Aí eu te pergunto, será que é possível alguém na Igreja Católica cometer idolatria? Impossível. Possível. Porque qualquer pessoa que mesmo que se ajoelhe em frente a uma imagem, em nenhum momento ela vai falar que aquela imagem é Deus. Em nenhum momento você vai falar que Maria é mais que Deus, ou que Santo Antônio é mais que Deus. Percebe como a acusação que o católico é idólatra cai totalmente por terra? Em algum momento você colocou algum outro personagem, a não ser Deus, no centro da tua vida? Claro, pessoas que não conhecem o ouro cometem idolatria. Quando você não conhece o ouro, que é o bem mais precioso que tem, qualquer coisa que brilha você acha que é ouro. Quem não é cristão comete idolatria muitas vezes. Com o quê? Qual que é a principal idolatria que nós temos hoje em dia? O dinheiro. São Paulo, aos Timóteos, vai falar que a raiz de todos os pecados está no amor ao dinheiro. Que idolatria maldita, né? Pessoas acham que o dinheiro tem um poder. Não tem. O dinheiro é um escândalo, é uma troca. Você tem que aprender a lidar com o dinheiro como uma troca para a sobrevivência. Claro que o dinheiro pode trazer conforto? Pode, mas se o dinheiro não for para servir também as outras pessoas. Falei para vocês certa vez do Padre Francisco, né? Meu marido construiu uma casa, mas destruiu uma família. Contei isso para vocês? Não contei? O Padre Francisco, uma vez, me levou para fazer uma visita. E aí a gente chegou, estava no seminário na época, estava de férias, falou, Bruno, vou fazer uma visita numa casa, vamos comigo, vamos. Fui, entramos no Fusquinha, fomos embora. Pum, chegamos na casa, não sei onde foi, tipo, um Caxambu, casa muito bonita, no Morém, lá em cima no Morém. Casa maravilhosa. Entramos na casa, e aí eu conheço um pouco de madeira. Gosto muito de madeira, sempre gostei. Faço alguns trabalhos, vocês entraram no meu canal, no meu Instagram, vão ver algumas restaurações que eu faço, principalmente relógios, eu gosto muito disso. Relógio de parede, adoro. E aí eu cheguei, falei, nossa, casa bonita, parabéns. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa mesa aqui de jacarandá? Ela falou, é. Quase que eu falei um palavrão de 3 dígitos. Porque era uma mesa que devia ter, sem exagero, uns 10 lugares. 4 cadeiras assim, 4 cadeiras assim, uma cadeira aqui, uma cadeira aqui. Gente, uma mesa de jacarandá de 3 metros, dependendo do trabalho que for feito ali, dá para tu comprar um carro. Fácil. E um carro bom, hein? Não é o teco-teco, não. Um carro bom. E, meu Deus do céu. Posso olhar? Ela falou, pode. Puxei a cadeira. Pô, linda mesa. Linda. Linda. Com certeza não foi máquina que fez. Foi um trabalho artesanal. E aí o valor é outro. Aí tá. O padre foi lá, deu a benção. Falou, vou botar um café para vocês. A gente foi para a cozinha. Uma mesa de cozinha redondinha. Falei, pô, pensei que a gente ia lanchar na mesa de jacarandá. Putz, a mulher começou a chorar. Eu olhei para o Padre Francisco olhou para mim. O que acontece, mulher? Meu Deus, o que eu falei? Eu falei, pô, só desculpa, eu falei alguma coisa errada. Não, meu filho, tu não falou nada de errado, não. É porque a gente nunca jantou naquela mesa. A gente nunca comeu naquela mesa. Meu marido tinha um ciúme doentio pelaquela mesa. E por tudo que tem aqui dentro dessa casa, meu marido tinha um ciúme doentio. Meu marido construiu uma casa e destruiu uma família. Por quê, gente? Os bens materiais servem para servir e não para você ser escravo deles. Pelo amor de Deus. Percebe que é uma glória vazia? Glória vã. O carro vai acabar. A casa vai passar.
As roupas vão acabar. Meus relógios lá de casa vão acabar. Esse dia eu estava limpando meus relógios, botei tudo em cima da mesa, todo feliz. Aí o João falou, pai, tu sabe que o dia que tu morreu, eu vendo isso tudo, né? Eu falei, sei. Sei que tu vê. Eu falei assim, ó, esse aqui vale muito, hein? Esse aqui vale mesmo, mas esse aqui vale muito, hein? Ó. Porque tem importância para quem? Para mim. Tem sentido para mim. Tá? Então, cuidado com a idolatria e com as vãs glórias, tá? O que vai acontecer? Moisés vai mandar construir uma arca para colocar as tábuas da lei. As tábuas são restauradas depois da idolatria do povo, que faz um bezerro de ouro, e ele manda construir querubins nas arcas. Pô, mas não pode fazer imagem de Deus. Ó, tá vendo? A prescrição de não poder fazer imagem de Deus é por causa que existiam deuses com imagem. Se você, por exemplo, pegar lá Rafar, onde que era o Monte Carmelo, a gente vai ter a disputa lá de Jeremias, de Elias, com os deuses de Baal, os profetas de Baal, no Monte Carmelo. Ó, e aí não podia ter imagem disso. Mas, por exemplo, tem imagem da serpente de bronze. Deus envia a serpente para matar o povo, porque ele ficou irado com a idolatria. Deus fala, não, pega o bezerro de ouro, derrete o bezerro de ouro, faz uma serpente de bronze, todo mundo que olhar para a serpente de bronze vai ficar curado. O que é isso, gente? Simbolismo. O nosso mundo é extremamente simbólico. Deus vai se utilizar de símbolos também para doutrinar o seu povo, para ensinar o seu povo. O que é símbolo que une uma coisa à outra? O que é diábolo que divide? Se o símbolo une, o diabo divide. Nossa sociedade é extremamente ritualizada. A nossa sociedade é extremamente simbólica. Por exemplo, você entra numa igreja, ninguém vai estar na igreja cantando um pagode. É um símbolo. Você vai ter uma ritualização. Claro que tem religiões que são mais ritualizadas. Tem religiões que são menos ritualizadas. Por exemplo, pega a Igreja Católica. Extremamente ritualizado. Nossos rituais são lindos. Como é que são nossos rituais? Liturgia. A própria palavra liturgia remete à ritualização. Só que as nossas liturgias são liturgias sacramentais. São ritos o quê? O que é sacramento, gente? Oi? Sinal sensível e eficaz da graça de Deus instituídos por Cristo para a nossa salvação. Esse é o sacramento, tá? Só que o sacramento vai trabalhar com mistério, não vai? A palavra sacramento significa mistério. Por isso que o padre fala, eis o mistério da fé. Não é apenas a Eucaristia que é o mistério da fé. Todos os sacramentos são mistérios sobrenaturais. Então, os nossos ritos são ritos sobrenaturais. Olha que coisa linda. É lindo demais. Só que os ritos que são sobrenaturais utilizam coisas visíveis, sensíveis, palatáveis. Então, por exemplo, a criança vai ser batizada, ela vai sentir a aguinha caindo nela. Você vai receber a unção dos enfermos porque vai fazer uma operação. Você vai sentir o óleo na sua testa, vai sentir o cheiro do óleo. Você, quando comunga, você sente o cheiro da espécie. Pão não é pão. Teve uma transubstanciação. Mas o acidente é pão. O vinho, você sente o gosto. Sim, você sente o cheiro dos sacramentais, do incenso. Tudo ali remete às coisas naturais. Mas é um mistério. Aquilo ali é uma sombra. Tá? Isso é belíssimo. Tá? A mesma coisa é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é feito um símbolo para o povo seguir. Visto que o povo queria uma coisa material, e por isso construiu um bezerro de ouro, o que eu vou fazer? Eu vou purificar isso. O que são as imagens da Igreja Católica, gente? Uma purificação da idolatria grega e romana. Purifica. Eu vou destruir isso? Não, purifica.
Eu vou destruir o Coliseu, uma obra monumental? Não, bota uma cruz lá. E todo ano eu, o Papa, vou celebrar a Via Sacra ali. Cristianizei. Tá? O cristianismo, de certa feita, ele foi muito sagaz de cristianizar todas as coisas de outras religiões. O cristianismo destruiu muito pouca coisa. Vocês viram que o cristianismo destruiu, por exemplo, a sodomia, as relações incestuosas. Lembra lá no Império Romano como é que era uma bagunça? Isso o cristianismo destruiu. Mas outras coisas o cristianismo incorporou. Ah, vocês têm imagem? Tá bom, vou fazer imagens. Só que não mais dos meus pais, ou dos meus irmãos, ou dos meus antepassados. Fazer imagem dos ícones do cristianismo. E você não precisa mais adorar isso. Você não precisa mais botar comida. Se você quiser botar uma flor, pode. E acender uma vela, pode também. Olha que legal. Tá vendo, gente? Como tudo tem uma origem histórica. Tudo tem um fundamento. Nada veio da cabeça de uma pessoa só. Quando a pessoa, foram os homens que fundaram a Igreja Católica. Meu Deus do céu. Milênios. Milênios. Uma pessoa só não seria capaz de fazer uma igreja tão espetacular como é que é a Igreja Católica, tá? E aí vem Josué, as 12 tribos, né? Tem as famosas águas de Meriba, que tem água lá até hoje. O que acontece? Moisés está procurando a terra prometida, procurando, andando. Moisés pedia carne, vinha carne. Moisés pedia chuva, vinha chuva, veio maná, tudo. Dado um determinado momento, o povo estava com sede. Ele clamou a Deus e falou assim, Deus, o povo está com sede. Aí tem um rochedo gigantesco. Ele fala, Moisés, tira a pedra, e dali saiu água. Ele meio que deu uma duvidada. Ele bate 2 vezes na pedra. Tipo assim, uma vez não vai adiantar, vai bater 2. E aí águas de Meriba. Porque Moisés duvidou. E aí Deus fala para Moisés, Moisés, porque duvidastes, só vai ver a terra prometida. Nossa, mas é um Deus tão cruel, né? A mentalidade veterotestamentária. É a mentalidade do Antigo Testamento. Tá? O Deus do Novo Testamento não é esse Deus. O Deus do Antigo Testamento é divis e misericórdia. Rico em misericórdia. É o misericórdia vultus. É o rosto da misericórdia divina. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mais professoral. Em que sentido? Eu tenho que, de certa maneira, apertar para corrigir. Não que no Novo Testamento Jesus também não seja um pedagogo exigente. É bem exigente. Mas ele é rico em misericórdia. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai ter Moisés vai passar o comando daquele povo para Josué, que já era um general no Egito. Tá? Já era um general no Egito. Josué era um alto general no Egito. E por isso que Moisés coloca a companhia a comando dele. No comando de Josué, o exército de Israel, que já era um exército temido, se torna uma máquina de guerra. E ele vai vencer povo por povo enfileiradamente. E o último e o maior povo que ele vence é Jericó. O que a gente sabe de Jericó? Muitas coisas. A arqueologia laica e a arqueologia bíblica vão falar muitas coisas sobre Jericó. Jericó era uma grande cidade. Jericó era o entreposto comercial. Era o entroncamento comercial. O que seria entroncamento comercial? Era um lugar que todo mundo tinha que passar para ir para o Oriente. Tá? Por isso que tem briga lá até hoje. Porque se naquela época ali era uma passagem por Oriente, hoje é uma passagem para o Oriente. Toda vez que você compra alguma coisa da Shopee, passa por ali. E depois eles encontraram uma coisa chamada petróleo. Aí aumentou a briga mais ainda. Tá? O que a gente sabe dessa cidade? Essa cidade tinha aproximadamente 280 mil habitantes. Parece pouquinho, mas para a época era uma multidão.
É como se fosse uma São Paulo. Tá? E o que a gente sabe sobre esta guerra fora da ótica bíblica? O que isso quer dizer? Fora do contexto bíblico. Qual que é o contexto bíblico? Josué orou, o sol parou, as muralhas caíram e ele tomou Jericó. Lindo, né? Dá vontade até de chorar, arrepiou. Mas o que a historiografia fala sobre essa batalha? Vocês têm que entender que a Bíblia ela vai ter duas visões. Depois a gente vai falar isso mais tarde. Ela vai ter uma visão já vista e ela vai ter uma visão sacerdotal. O que é uma visão já vista? É exatamente o que está escrito. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Não. E a visão sacerdotal é uma visão alegórica. O católico olha o Antigo Testamento, algumas passagens com uma visão alegórica. E o Novo Testamento com uma visão literal. Então, por exemplo, a jumenta falou com Balaão. Não, isso aí é uma maneira de contar. Deus criou o mundo em 6 dias. Isso é uma maneira de contar. Jesus andou sobre as águas. Não, Jesus andou sobre as águas. Essa é a diferença? Só que aqui, a gente tem uma composição histórica feita por Josué, que é uma composição teleológica. O que é isso? Não é teológica, é teleológica. Eu vou contar uma história buscando um fim, buscando um objetivo. Então eu vou fazer uma história da seguinte forma. Deus, o meu Deus, que é maior que todos os outros deuses, venceu Jericó e deu essa terra para mim. É essa a mensagem. É isso que eles querem passar. Beleza. Fora da historiografia bíblica, o que a gente tem sobre isso? A segunda maior batalha da antiguidade. Foi uma guerra de quase 2 meses. Essa batalha só perde para a batalha de Gaugamela, que é a tomada de Alexandre Magno do território de Gaugamela, onde ele vence Dário, rei dos persas. Por isso que me causa muita estranheza nas nossas igrejas ter um movimento com o nome Cerco de Jericó. Me arrepia. Me arrepia. Porque eu sei o que aconteceu aqui. Bruno, mas aí a gente está na história bíblica. Beleza, eu sei o que acontece. Eu já fui pregar Cerco de Jericó a semana ininterrupta. Ininterrupta. Lá em Barreiras, sem parar. Missa, adoração ao Santíssimo Sacramento e o Bruno pregando. Eu sei o que é um Cerco de Jericó na Igreja Católica. É um momento de oração. Mas podia ter outro nome. Podia ser momento de oração, cenáculo de oração. Cerco de Jericó é complicado. Por quê? Porque Josué entrou em Jericó e matou todo mundo. Matou mulheres, homens, crianças e animais. Tanto que, se você vai um pouquinho mais para a história, Saul não queria matar os animais. Foi instituído do trono por causa disso. Que eram os despojos de guerra. Então, isso aqui foi um massacre. Por que nas nossas igrejas tem movimentos com o nome de Cerco de Jericó? Porque muitas vezes não se estudou história judaica. Eu vou chegar para o padre e vou falar: padre, o senhor não pode fazer o Cerco de Jericó, porque o Cerco de Jericó foi uma batalha sangrenta. Não faça isso. Não faça isso. Mas pelo menos você sabe o que foi. Entende? Sabe o que foi. Foi uma batalha inacreditável, espetacular. Tá? Para dizer outra palavra. E Josué era um mestre militar. O que ele fez? Ele cercou a cidade, ele envenenou os rios. Quando ele entrou, já estava quase todo mundo morto. Era um gênio militar. Tanto que a historiografia vai falar isso. Era um gênio militar. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar um vídeo da History Channel falando sobre a Batalha de Jericó. Não é para ficar triste com a paróquia. Se a tua paróquia faz Cerco de Jericó, participe fervorosamente.
Só que você tem que entender o que foi história. Nós estamos estudando história do cristianismo, história do judaísmo. Existem duas lupas, a lupa da teologia e a lupa da historiografia. A historiografia vai falar que foi uma batalha espetacular, de quase 2 meses. Imagina uma batalha de 2 meses. E Josué, com um exército muito menor, era 100 para 10, gente. Era 100 para 10. Ele consegue, com táticas militares egípcias, vencer Jericó. E aqui é a terra prometida. Entende que a terra prometida não é um descortinar, né? Vamos abrir as portas da esperança. Tinha gente lá. E por que a guerra começou? Porque Josué chegou, olha, o meu Deus, que é maior que o seu Deus, falou que essa terra que é sua, não é sua, mas é minha. Guerra. Tá? E eles foram guerreando. E guerriam até agora, essa hora. Bruno, isso é uma atitude antissemita. Não, pelo amor de Deus, não é isso. É história. A história vai falar que é um povo que foi marcado por guerra. Por isso que o nome deles é Israel, aquele que lutou com Deus. E a gente para por aqui, semana que vem a gente continua. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.